Graças a Deus, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo de número 1, o versículo de número 3 e 4. É o que iremos nos concentrar nessa noite, mas eu peço que vocês leiam a partir do versículo 1 ao 4. Nós iremos pregar sobre o verso 3 e 4, mas é importante a gente ler desde o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Jonas, capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Jonas, capítulo de número 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs mais para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo continue a falar conosco nesse momento de pregação. Que tu abra o nosso coração, nos faça nos concentrar detidamente aquilo que tu tinha a falar conosco, Senhor. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Um certo autor falou o seguinte: conhecer Jonas é amá-lo. E a razão pela qual o amamos é que ele é como nós, em nossa resposta à orientação de Deus. Eu acredito que todo mundo aqui conhece de alguma maneira a história de Jó, um homem o mais rico do Oriente na sua época, que perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus 10 filhos, viveu em enfermidade profunda, sua mulher se opôs a ele. É uma história fantástica da ação de Deus na vida de Jó. Mas dificilmente você termina a história de Jó e diz assim: eu sou Jó. Eu perdi meus 10 filhos. Eu perdi toda a minha riqueza. Eu não tenho mais nada na minha vida. Minha mulher me abandonou. Dificilmente você vai terminar a história de Jó e vai se identificar com tudo o que acontece ali. Eu não estou dizendo que a história de Jó não tem algo importante a nos ensinar. Tem, claro, está na palavra de Deus. Ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Mas quando você lê a história de Jó, você vê que há um certo tipo de sofrimento que parece ser bem maior do que o que a gente normalmente tem passado. Mas quando você lê a história de Jonas, você lê a história sua e a minha história. A história de crentes que desobedecem às ordenanças do Senhor. Jonas, no nosso linguajar, ele é como um de nós. Ele é gente como a gente. Ele é uma pessoa que muitas vezes se desvia do caminho do Senhor e deliberadamente se distancia do Senhor. Por isso que a história de Jonas é uma história bela. Não é porque fala de um peixe que engole Jonas. As pessoas entendem que a história de Jonas é sobre um peixe que engole. Só tem um versículo no livro de Jonas que fala sobre isso. A história de Jonas é de um pecador
que resiste à graça expansiva de Deus a outros pecadores. A história de Jonas é de um nacionalista que amava mais a sua pátria do que amava uma nação pecadora que deveria ser alcançada pela graça do Senhor. A história de Jonas é uma história de um profeta um tanto quanto incomum, que vocês vão ver no decorrer da história. Ele não gosta quando mais de 100 mil pessoas se convertem ao Senhor. Você já viu isso? Um pregador está pregando e ele acha ruim porque 100 mil pessoas se convertem. É a história de Jonas. Ele acha ruim quando o seu ministério é bem sucedido. Nas palavras de Stuart Hall, a história de Jonas é a história do missionário mais bem sucedido que fracassou. Essa é a história de Jonas, o missionário mais bem sucedido que fracassou. Lansky Brito, falando sobre a história de Jonas e o que antecede os versículos de número 3 e 4, diz assim: Jonas não está evitando a missão que Deus deu a ele de ir a Nínive, porque pensa que é uma causa perdida. Eu vou fazer o que em Nínive? São tudo pecadores, ninguém vai se arrepender, eu vou pregar lá em vão. Eles dizem não. É justamente porque ele tinha certeza que aquilo ali redundaria em frutos. Jonas não quer ir para Nínive, porque ele sabia que Deus iria produzir frutos de arrependimento na vida daqueles ninivitas. Nós vimos na semana passada que Nínive é a capital do Império da Assíria. A gente descreveu, na semana passada não, no sermão anterior que a gente pegou sobre Jonas, a gente descreveu como era a atitude dos assírios perante as nações derrotadas por eles. Eles esfolavam as pessoas. Eles esticavam as pessoas até desmembrarem as pessoas. Eles cortavam muitas vezes os pés, uma das mãos, e depois passava pela pessoa para outra mão que eles não cortaram e cumprimentava com sarcasmo. Era uma nação extremamente ímpia. Era uma nação extremamente desumana, ao estilo dos estados terroristas islâmicos que a gente vê hoje. Pessoas cruéis. E muito provavelmente Jonas conviveu com essas pessoas. Porque onde ele morava, em Gat-Hefer, fazia vizinho, era fronteira às cidades da Assíria. Então provavelmente ele viu a sua cidade sendo atacada por assírios. Agora Deus levanta Jonas, e diz: Jonas, sai da tua terra e vai para a cidade de Nínive e prega para aquela cidade. Você se coloque na situação de Jonas, o que é que deve ter passado na cabeça dele? Interessantemente, quando nós lemos o chamado do Senhor, a outros profetas, Deus chama um profeta e diz: vá ali e prega. Aquele profeta se levanta e vai. Quando a gente vê a história de Jonas, e Jonas se levantou e foi embora. Diferente do que a maioria dos profetas fizeram no Antigo Testamento. Ao ouvirem o chamado do Senhor, sai daí, vai para a cidade de Israel e prega contra ela. Vai para a cidade de Jerusalém e prega contra ela. Os profetas iam. Mas Jonas se levantou, mas foi para desobedecer à vontade do Senhor. Então, os primeiros 3 versículos, principalmente o versículo número 3, a primeira parte, fala, na verdade, da desobediência de Jonas em relação ao chamado do Senhor. Jonas, a todo custo, tenta fugir da presença do Senhor e não atender ao chamado que Deus tinha para ele. Mas o versículo número 3, a parte final, e o versículo número 4, fala sobre a mão pesada da graça do Senhor. A mão pesada da graça do Senhor. Vejamos o que diz o versículo de número 3, a parte B. Quando as coincidências parecem sinais positivos da providência. Quando as coincidências parecem sinais positivos da providência. Veja o que diz o versículo número 3, o finalzinho. Achou um navio. Jonas está fugindo do chamado de Deus. Ele desce até Jope. E ao chegar em Jope, ele acha um navio que vai para Tarsis. Um lugar extremamente distante da cidade que Deus tinha mandado ele ir, que era para Nínive. Então ele desce para a cidade de Jope. E ao chegar lá, ele acha um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Vocês conseguem perceber a facilidade que as coisas acontecem? Pensem no seguinte. Jonas está fazendo uma viagem aqui que provavelmente, segundo alguns comentaristas bíblicos, duraria cerca de 1 ano. Então não é navio que saía uma hora ou outra. Toda hora, melhor dizendo. Não é que você chegava lá em Jope, ia para o porto de Jope, aí tinha um navio saindo. Eita, perdi. Não tem preocupa não, daqui a 15 minutos sai outro. Era uma viagem que durava quase 1 ano. Então não tinha navio saindo de um atrás do outro indo para Jope não. Para Tarsis não. Então Jonas chega no local onde ele queria fugir. E ao chegar lá, tem uma embarcação. Você fica se perguntando muitas vezes, quando lê esse texto, por que é que Deus está fazendo isso tudo? Porque Deus chama Jonas para ir para a cidade de Nínive. Jonas se levanta e foge. Aí você diz, Deus vai ao encalço dele. Deus vai impedi-lo. E você vê ele saindo, vai para Jope, chega em Jope, pega um navio. Ao pegar o navio, ele se distancia. Você diz, cadê Deus? Por que ele não impede que Jonas se distancie do seu chamado? As coisas muitas vezes parecem muito fácil. Talvez Jonas tenha pensado, essa facilidade só pode ser que no final das contas Deus concorda comigo. Eu não devo ir para a cidade de Nínive. E como eu disse no sermão anterior, muitas vezes a gente interpreta a providência de Deus como uma forma de aprovar aquilo que nós queremos para a nossa vida, mesmo quando isso é uma desobediência ao Senhor. Jonas tinha ouvido o chamado do Senhor, vá para a cidade de Nínive. Mas muito provavelmente, ao ver essas circunstâncias cooperando ao seu favor, ele tinha pensado, por que não o Senhor agora não tenha desistido daquilo que ele tinha falado? E agora tudo está cooperando para o meu bem. Eu chego numa cidade, saio um navio para uma cidade bem distante, então só pode ser Deus. William Banks, falando sobre esse texto, diz assim: quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita o transporte. Quando uma pessoa decide fugir do Senhor, Satanás facilita o transporte. E era exatamente isso que estava acontecendo aqui. O navio estava lá, no horário que Jonas tinha chegado. E muitas vezes a gente acha que a providência do Senhor está nos levando para distante do próprio Senhor, quando na verdade é Satanás, muitas vezes, nos distanciando de Deus. Pense, por exemplo, em uma pessoa que está necessitando muito pagar suas contas. De repente ele encontra uma carteira gordinha no meio da rua. Quando ele abre, está aquela nota de 200, de 100, de 50, e diz, Senhor, como tu és bom, está lá a foto do cara, a carteira de identidade do cara, e ele orando, agradecendo ao Senhor. Ele diz, obrigado, Senhor, só pode ter sido o Senhor que derrubou essa carteira dele para me dar. Afinal de contas, os israelitas não espoliaram os egípcios? Então Deus está espoliando um egípcio aí para me dar dinheiro agora. Muitas vezes a providência do Senhor é simplesmente uma forma de provar a sua confiança no Senhor e na revelação da sua palavra. E muitas vezes a gente interpreta a providência do Senhor simplesmente de conformidade àquilo que nós queremos para a nossa vida. Se eu quero muito pagar uma conta, então não pode ser que alguém tenha perdido a carteira para eu devolvê-la. Para ser honesto, correto, honrar o Senhor. Não, não pode. Por quê? Porque eu quero muito isso. Eu quero aquele dinheiro. Aquele vai me ajudar a pagar as coisas. E muitas vezes a gente abdica da revelação da palavra de Deus para se submeter aos pensamentos que nós achamos que Deus está nos conduzindo, mesmo quando isso é claramente contrário à revelação da sua palavra. E Jonas, então, ele se levanta para fugir da presença do Senhor. E tudo parece conspirar aquilo que ele desejava no seu coração. Cuidado, meu irmão. Porque quando muitas vezes a gente acha que as coisas estão cooperando para nós fugirmos da presença do Senhor, só pode ser uma coisa: Satanás lhe levando para distante de Deus. Uma segunda coisa que nós podemos aprender, a primeira delas, é que a facilidade do caminho do pecado. Muitas vezes o pecado parece fácil demais. Assim como era para Jonas. Foi tudo muito fácil para ele se distanciar do Senhor. Muitas vezes quando a gente decide se afastar dos caminhos do Senhor, parece que as portas se abrem, se escancaram.
Eu conversava hoje com um amigo meu e ele quase choroso, porque ele precisava pagar suas contas, o carro dele quebrou, ele trabalha com carro, e ele perguntava, por quê? Eu agora que voltei para os caminhos do Senhor, as coisas parecem só se fechar. E parece que quando a gente se afasta do caminho do Senhor, as coisas se abrem. E era isso que estava acontecendo com Jonas. E você fica perguntando, cadê Deus para impedir? Porque se Deus fosse contrário àquilo que estava acontecendo, ele ia impedir Jonas de ir até aquele porto em Jope. Ao chegar lá, tem um navio para ele fugir. Mas muitas vezes não é assim que Deus age. Muitas vezes Deus vai deixando até você realmente revelar o que há dentro do seu próprio coração. Uma outra coisa que nós podemos observar nesse versículo de número 3 é que Jonas ele age sem oração e sem reflexão. Simplesmente ele ouve o chamado do Senhor, de imediato ele diz, eu vou fugir. Ele não reflete sobre as consequências que aquilo ali traria para a sua própria vida. Ele não ora a Deus. Deus me deu um chamado muito difícil. Eu odeio esses ninivitas, eles têm atacado o meu povo. Eu não quero que Deus converta esse povo, porque esse povo futuramente vai ser o juízo de Deus para a minha nação que está distante do Senhor. Ele não ora a Deus confessando tudo isso que estava dentro do seu coração. Ele simplesmente toma atitude. Certos crentes agem exatamente da mesma forma. Eu vou lá orar a Deus, não. Eu vou tomar minha atitude e pronto. E Jonas tomou a sua atitude e pronto. Mas ele tomou a atitude sem oração, sem reflexão, e isso resultou no distanciamento do Senhor. O pecado, ele quase sempre nos leva mais longe do que imaginávamos. Jonas talvez tenha entrado naquele barco e disse, eu vou me distanciar da presença do Senhor. Mas Jonas estava indo para um lugar muito longe. Talvez Jonas tenha pensado, aí o texto bíblico não diz. E até quando entrou no navio, rapaz, será que eu volto ou não volto? Acabou, você entrou no navio, ele vai lhe levar para muito longe. E é assim que o pecado nos faz conosco. Quando a gente cede aos pecados que constantemente nos assedia, a gente vai cada vez mais indo distante da presença do Senhor. Jonas foi para um lugar extremamente distante. E assim é a nossa vida, quando cedemos às tentações do pecado. O pecado, em último lugar, nesse primeiro momento, ele é custoso. O pecado, ele não só nos leva para lugar mais longe do que imaginávamos, porque muitas vezes a gente acha que pode controlar o pecado. Eita, eu vou cometer só esse pecado aqui, mas ele não vai me levar para muito longe, não. Você sabe que há um texto bíblico que diz que um abismo chama outro abismo. Você não pode controlar o pecado. Você não pode simplesmente controlar até onde você vai pecar. Eu só vou pecar esse pecadinho aqui, eu não vou também mais para, sabe? O pecado é como uma droga. Ele nos vicia, nos toma e nos torna dependentes. Mas o pecado também, ele é um pecado custoso. Vocês pararam para pensar o quanto foi custoso Jonas tomar essa atitude de desobedecer a Deus? Foi custoso financeiramente. Foi custoso o tempo dele. Custou o tempo dele. Ele tinha que fazer uma viagem muito longa. Mas também foi custoso em termos de perigo. O mar naquela época, as grandes navegações, não tinha a segurança que tem hoje. Então ele estava se colocando numa posição de risco. Tudo isso para desobedecer à vontade do Senhor. Tudo isso para ceder às tentações do seu pecado. Ele gastou dinheiro, ele gastou tempo, e ele se colocou em grande risco. O pecado geralmente não é isso. É você gastar dinheiro, é você gastar tempo, e é você estar em constante risco. E foi assim que Jonas vivenciou o pecado na sua vida. Teve que pagar a passagem, teve que fazer uma viagem muito longa em mares extremamente perigosos. Leses Allen diz assim: os hebreus não eram povos marítimos.
os hebreus não eram povos marítimos. O fato de que Jonas estava disposto a confiar sua vida a um navio, em vez de encarar o chamado de Deus, deve ter convencido seus ouvintes como prova de sua louca determinação. Um hebreu pegar um mar numa longa viagem, como Jonas estava fazendo, era sinal de loucura para os próprios hebreus, porque eles não eram dados à navegação. Então o desespero era tão grande para desobedecer a Deus, se distanciar do Senhor, que ele tomou uma atitude que dificilmente um hebreu, um israelita, tomaria. E nós vemos aqui também que Jonas, ao fugir de Deus, ele não quer cumprir a missão que Deus lhe deu. Ao fugir de Deus, ele não quer cumprir a missão que Deus lhe deu. Richard Phillips, comentando sobre isso, diz: esses dois objetivos, fugir do povo de Deus e do serviço de Deus, produzem resultados lamentáveis. Ao que Deus tem nos chamado, e muitas vezes a gente tem negado. A gente inventa tanta coisa, né? Muitas vezes a gente não entende a posição de um pastor. Mas eu também, em algum momento da minha vida, não fui pastor. Então eu estive aí sentado e o pastor me chamando para servir na igreja. E a gente coloca tanta dificuldade. Não, pastor, porque eu tenho trabalho. Não, porque eu tenho isso. Não, porque eu tenho aquilo. Não, porque eu tenho aquilo outro. E tudo que essa pessoa é chamada por Deus por meio dos líderes dentro da igreja, essa pessoa recusa, porque ela não tem tempo para nada. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos. Se você é parte da igreja do Senhor, eu e você, cada um de nós, temos um papel a executar na igreja do Senhor. Não existe crente verdadeiro, fiel ao Senhor, obediente, que não sirva em alguma coisa na igreja do Senhor. Não existe. Ah, mas eu estou dizendo que essa pessoa não é crente? É um crente desobediente. Como Jonas estava sendo desobediente. Porque todo crente tem um chamado de Deus em algum papel que Deus quer edificar a sua igreja e servir a sua igreja local. Você não precisa vir aqui à frente cantar, você não precisa vir aqui à frente fazer alguma coisa para todo mundo ver. Não. Há várias coisas que podem ser exercidas dentro da igreja do Senhor. Mas muitas vezes a gente, de modo irredutível, resistimos ao que Deus tem nos chamado. Assim como Jonas estava resistindo ao chamado missionário do Senhor para pregar a nação ninivita. Então a primeira coisa que nós podemos aprender nesse final do versículo número 3 é que as coincidências muitas vezes parecem sinais positivos da providência, mas nem sempre o são. Em segundo lugar, o castigo gracioso de Deus. Veja o que diz o versículo número 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. É interessante como, muitas vezes, o Senhor quer nos mostrar que a nossa vontade não prevalecerá. Veja que no versículo de número 3, diz assim: Jonas se dispôs mais para fugir do Senhor. Veja agora o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Jonas se levantou mais para fugir do Senhor. Vem Deus depois e diz: eu também vou me levantar mais para ir atrás de você, Jonas. Você se dispôs mais para fugir. Eu estou me dispondo para ir atrás de você. Comentando sobre isso, Richard Phillips diz assim: Jonas se demitiu de seu cargo como profeta, mas o Senhor não aceitou sua demissão. Eu quero mais ser profeta, não? Não tem problema não, Jonas, não aceito, vou atrás de você, viu? Foi exatamente isso que estava acontecendo aqui. Ele apresentou a sua carteira de trabalho para dar baixa. Deus disse: vai dar baixa não. E foi atrás dele. Foi ao seu encalço para buscá-lo, para cumprir a determinação que Deus tinha dado a ele. Muitas vezes a gente não entende o que a Bíblia nos ensina sobre a retribuição divina. Os nossos pecados têm consequências.
Os nossos pecados, muitas vezes, traz sobre nós dores e pesares pela desobediência a Deus. Claro, uma verdade que a gente deve aprender é que nem toda aprovação é fruto de algum pecado específico. O livro de Jó é a maior prova disso. Nem todo pecado, ou nem toda aprovação é fruto de um pecado específico. Jó ter perdido seus 10 filhos, ter perdido riqueza, sua mulher ter se voltado contra ele, não foi um pecado específico que ele cometeu. Então o livro de Jó era uma espécie de tentar equilibrar a mentalidade judaica da época, que sempre relacionava, se esse cara está sofrendo, é porque ele está sendo punido por algum pecado que ele cometeu contra Deus. Então o livro de Jó vem dizendo, não, nem sempre. Às vezes, a dor que aquela pessoa está sentindo, as provações terríveis que ela está passando, não é fruto de um pecado específico. É simplesmente fruto da provação do Senhor para a vida daquela pessoa. Então essa é a primeira coisa que nós devemos entender. Nem toda aprovação é resultado de um pecado específico que eu e você comete. Mas também há um outro lado a respeito disso. Que muitas vezes Deus manda a aprovação como sinal de sua correção. E a gente, como calvinistas e reformados, muitas vezes a gente tenta correr dessa ideia de que Deus vem corrigir os seus filhos que são desobedientes. Porque a gente tem tanta teologia aí que tenta ligar cada pecado, ou melhor, cada provação, cada teste, cada situação difícil da vida, algum pecado específico. Tem tanta igreja que ensina esse tipo de coisa. É alguma maldição que você tem, é o seu filho que está debaixo de maldição, é não sei quem. Que a gente muitas vezes esquece que há uma razão em que a Bíblia apresenta que muitas das provações são resultados diretos do nosso pecado. Nós desobedecemos ao Senhor e muitas vezes Deus vem nos corrigir. Coloca uma provação pesada sobre nós para que sejamos corrigidos por Ele mesmo. Hebreus diz que aqueles que são filhos, Hebreus capítulo 12, diz que aqueles que são filhos são corrigidos pelo Senhor. Uma pessoa que está na igreja do Senhor, deliberadamente pecando contra o Senhor, e Deus não faz absolutamente nada, meu irmão, é bom se questionar se essa pessoa realmente é salva ou não. Porque os filhos do Senhor, quando estão em pecado contra o Senhor vai ao encalço desse filho. O Senhor vai atrás dele para buscá-lo com suas provações diversas e múltiplas. Há várias formas de Deus trazer a sua correção sobre uma pessoa desobediente como Jonas e como nós mesmos. Provérbios capítulo de número 16, o verso 5 diz assim: o Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Eles não ficarão impunes. Ou seja, Provérbios está dizendo que Deus vai punir essas pessoas. Mas Provérbios capítulo número 21 e o verso 7 diz assim: a violência dos ímpios os arrastará, porque se recusam a fazer o que é certo. Há duas formas de Deus nos punir, pelo menos duas. Uma é Deus diretamente causando essa correção a nós. E outra é o nosso próprio pecado resultando em algo maléfico para nós. Pense numa pessoa que vive brigando com os outros, com o vizinho, com não sei quem. De repente ele encontra alguém. Já ouviu a expressão remédio de doido? É outro na porta. Tu é doido? Pronto, vai aparecer um mais doido que tu. E muitas vezes é a própria doidice dele que vai gerar um mais doido ainda para vir puni-lo. Então muitas vezes Deus faz exatamente isso. Que o nosso próprio pecado resulte em algo que traga malefício para nós. Pense em alguém que vive em promiscuidade e muitas vezes contrai a AIDS. Então a sua própria promiscuidade gerou o resultado dessa doença terrível. Mas há uma coisa que a gente deve entender. Porque quando nós lemos esse relato de Jonas, Jonas foge da presença do Senhor, mas o Senhor vai ao encalço dele. Imediatamente. Mas nem sempre, meus irmãos, a correção do Senhor é imediata. A de Jonas foi imediata. Ele fugiu, Deus disse, eu vou atrás de você agora. Mas muitas vezes, a correção do Senhor em nossas vidas não é de modo imediato. Muitas vezes, passa-se dias, passa-se semanas, meses, até, quem sabe, anos, para Deus vir ao nosso encalço e nos corrigir e nos chamar de volta
para si mesmo. Então lembre-se disso. Nem toda a correção do Senhor é imediata. Mas Deus está com os seus olhos como chama de fogo, olhando tudo o que nós fazemos. E Ele há de tratar com cada um de nós. E uma outra coisa que nós devemos aprender ainda nesse versículo número 4 é que a disciplina do Senhor é uma disciplina teleguiada. Há uma expressão aqui no texto, eu estou com a revista atualizada, que diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Essa expressão lançou, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 18 e o verso de número 11. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 18, verso 11, não sei se vocês lembram da história, que Saul, ele estava tendo muitas manifestações, se é que eu posso falar assim, demoníacas. Aí, Davi ia lá, tocava uma musiquinha, ele ficava legal. Vocês lembram desse episódio? Depois ele se manifestava de novo, pegava a lança e tentava acertar Davi. É a mesma expressão que aparece aqui no texto de Jonas. Ele pegava a lança, mirava em Davi, vou matar esse condenado. A palavra lançou aqui traz a mesma ideia. Deus mirou uma tempestade em Jonas. Você já imaginou Deus mirando? Você mira porque você não é muito bom, né? Deixa eu ver se eu acerto. Agora pense em Deus mirar. Deus pegou a tempestade assim, por assim dizer, nas mãos. Cadê Jonas? Deus mirou exatamente em Jonas para acertá-lo. É interessante que há uma expressão aqui que diz que a grande tempestade, Deus manda uma grande tempestade. Vocês lembram que Jonas tinha fugido de onde? Da grande cidade de Nínive. Agora Deus, você está fugindo da grande tempestade? Ou você está fugindo da grande cidade de Nínive? Então eu vou lhe mandar uma grande tempestade. Comentando sobre isso, Timóteo Keller diz assim: se Jonas se recusa a ir para a grande cidade, ele se verá dentro de uma grande tempestade. Deus manda a tempestade certa para os pecados que nós precisamos corrigir em nossas vidas. Deus não tem jogos de tentativa e erro. Vou mandar isso aqui para ver se dá certo. Muitas vezes a gente faz isso com o nosso filho, né? A gente está lá com o nosso filho, o bicho está perturbando demais. Fiz isso, ele não se ajeitou. Você tenta outra coisa, você tenta outra coisa. Deus não faz isso não, meu irmão. Ele não fica em tentativa e erro. Ele diz, aquele irmão está fazendo aqui, deixa eu preparar aqui a minha arma teleguiada. Ele precisa aqui, ó. E lança sobre nós. Muitas vezes é uma doença fatal. Muitas vezes é um casamento falido. Muitas vezes isso pode acontecer a morte de um filho. Mas muitas vezes Deus faz tudo isso com a razão de nos chamar para si mesmo. Não fazer com que nós nos afastemos dos seus caminhos. Deus tem uma arma certa para cada situação que nós precisamos ser corrigidos pelo Senhor. O que nós podemos aprender então diante desse verso da palavra do Senhor? Em primeiro lugar, o pecado é algo autodestrutivo. Veja a situação que Jonas estava se metendo. Uma situação onde estava gastando dinheiro, estava perdendo tempo. Onde ele vai se encontrar em alto mar numa situação extremamente difícil. Porque o pecado é isso. Ele lhe oferece muito, mas no final não lhe entrega absolutamente nada. O pecado ele é um ato suicida. O pecado ele aprisiona a nossa mente. O pecado muitas vezes nos faz tentar não compreender a realidade de quão danoso ele é. Essa é uma das razões mais difíceis de você tratar um crente. É quando o crente está tão encharcado no pecado que agora ele nem compreende corretamente a situação lamentável que ele está vivendo. Ele fica racionalizando. Não, mas é assim, pastor, é porque ela é assim, é porque o rapaz do trabalho é assim, é porque não sei quem da igreja é assim.
E você tentando mostrar, minha filha, meu filho, você está pecando contra Deus. O pecado, ele é autodestrutivo. Ele corrói a nossa mente. Ele nos deixa loucos para as ordenanças do Senhor. Uma segunda verdade que nós podemos aprender nesse texto da palavra de Deus. Aqueles que pertencem a Deus não conseguem fugir de sua misericórdia. Corra, meu irmão. Nem Usain Bolt, se ele for um filho de Deus, ele consegue correr das armas teleguiadas do Senhor. Se ele quiser se afastar do Senhor, ele pode ser o homem mais corredor do mundo. Mas Deus vai mandar a sua tempestade e ele vai voltar para os seus caminhos. Assim é com todo aquele que é filho do Senhor. Se você se afastar, lembre-se, o Senhor vai ao seu encalço. E ele vai com a tempestade teleguiada justamente para lidar com aquele problema da sua vida e do seu coração. As misericórdias do Senhor irão lhe alcançar. Terceiro lugar, as tempestades na vida de um crente sempre visam transformá-los à imagem de Jesus. Não existe uma única tempestade, seja fruto do meu pecado direto, ou seja fruto da provação do Senhor. Todas as provações são resultados, ou melhor, visam resultar em nossas vidas uma transformação de vida, de modo que sejamos mais semelhantes a Jesus. Não existe uma situação, mas pastor, isso daqui não é não. Isso aqui eu não consigo ver nada em que Deus irá me transformar. Talvez Jonas nem tenha percebido o que é que Deus queria fazer com ele ao mandar toda aquela aprovação. Mas o fato é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para sejamos conformados à imagem do seu Filho. Então a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E o bem aqui não é o bem financeiro. É o bem de nos conformarmos à imagem de Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, verso 28 em diante. Pense, por exemplo, em José. Um adolescente arrogante e profundamente mimado. Arrogante, ele tinha um sonho. Não, eu estou em pé, todo mundo está ajoelhado. É o bambambam da parada. Tinha lá as suas roupas, usava um paletó bonitão azul. E lá a roupa especial que ele tinha do pai. Mas chegou um momento da vida que Deus disse, eu vou tratar esse homem mimado e arrogante. E o que é que aconteceu? Deus foi tratando com ele por meio do desprezo. Seus irmãos o desprezaram. Ele foi tratado com injustiça na prisão. Tudo isso foi Deus lapidando a vida de José, para que mais na frente ele fosse um instrumento de Deus para abençoar aquelas pessoas que o tinham desprezado. Ao invés de estar guardando rancor no seu coração, José agora tinha passado por um teste tão terrível durante todo o período que ele passou ali no Egito, que Deus foi tratando a vida dele, foi tirando a sua arrogância, foi tirando toda a sua prepotência, e agora ele era um homem transformado pelo Senhor. Quando os irmãos percebem que era José, eles ficaram com medo. É José, meu Deus do céu, agora ele vai pegar a gente e vai dar o troco. O que é que você faria com uma pessoa que simplesmente lhe desprezou, lhe magoou, de modo intencional, e de repente agora você está de frente com ele e pode fazer o que quiser com ele? José fez exatamente aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Ele pagou o mal com o bem. William Lane Craig, um dos maiores apologistas vivo hoje cristão, ele disse assim, a respeito de uma reprovação que ele teve no seu doutorado. Um dos maiores cristãos pensantes hoje no mundo é o William Lane Craig. Mas ele reprovou no doutorado que ele fez lá em Mônaco, sobre a supervisão de Wolf Pannenberg. Ele falando sobre essa reprovação, ele diz o seguinte, Deus me ensinou, através do fracasso, coisas que jamais poderia aprender através do sucesso. Deus me ensinou através do fracasso coisas que jamais aprenderia através do sucesso. Hoje é considerado um dos maiores apologistas do mundo, mas ele reprovou. E deve ter sido penoso para ele. E muitas vezes é assim na nossa vida. É necessário que nós fracassemos
para que a graça de Deus superabunde em nossas vidas. Quarto lugar, nem sempre ficará claro para nós como as tempestades da vida estavam sendo usadas por Deus para o nosso bem. Mas o ponto é que existiu uma grande tempestade que resultou numa extraordinária bondade. E foi a tempestade da ira de Deus caindo sobre a vida de Jesus Cristo. E foi essa tempestade que trouxe a salvação a mim e para você. Então hoje a gente pode confiar que as tempestades do Senhor na vida de um crente redundarão em boas novas de salvação e transformação das nossas vidas. E pois nos arrependamos dos nossos pecados e confiemos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor.